Olá, minhas queridas alunas, meus queridos alunos. Nessa aula nós vamos abordar o recurso ordinário, também chamado recurso ordinário constitucional. Por quê? Porque, na verdade, as hipóteses de cabimento do recurso ordinário vêm lançadas na Constituição, lá no artigo 102, no artigo 105, né? Porque são recursos de competência do Supremo Tribunal Federal para julgamento e do Superior Tribunal de Justiça. O Código de Processo Civil anterior não tratava da matéria. E o novo Código de Processo Civil, sim, né? Assim, não tratava das hipóteses de cabimento. Assim. O Código 73 falava de RESP e RR, mas não trazia as hipóteses de cabimento. Então, estavam lá na Constituição. O novo Código ele já reproduz o texto constitucional, traz as hipóteses, tá, de cabimento, traz a parte do procedimento. Então, o recurso ordinário. Vamos falar do recurso ordinário. Para começar, o recurso ordinário é muito simples, porque o recurso ordinário ele tem um toque de apelação, vamos colocar assim. É um recurso que, como o nome já indica, ordinário. Por que ele chama ordinário? Porque ele é um recurso padrão, um recurso de ordem? Não. Por que ele chama ordinário? Porque ele é um recurso que, muito embora ele seja julgado por um tribunal superior ou pelo Supremo Tribunal Federal, esse recurso ele provoca o exercício da jurisdição ordinária. Então vamos lembrar, a jurisdição ordinária, ela se manifesta em 2 graus. Primeiro e segundo grau de jurisdição. Estamos falando do princípio do duplo grau de jurisdição. Acima disso, eu não tenho terceiro grau de jurisdição. Eu tenho jurisdição extraordinária ou especial. Então, quando eu tento separar a jurisdição ordinária da jurisdição extraordinária, basicamente o que se diz é o seguinte: a jurisdição especial ou extraordinária é utilizada, é provocada apenas para discutir ou dirimir controvérsias relativas a interpretações de regras jurídicas ou de normas jurídicas. Tá? E isso, então, limita a atuação, o exercício dessa jurisdição. Ao contrário da jurisdição ordinária, que eu tenho direito a um duplo grau de jurisdição, e nesse duplo grau de jurisdição eu posso discutir amplamente matérias fáticas, probatórias e de direito. Tranquilo? Então, qual é o recurso por excelência em que eu exerço o meu direito ao duplo grau de jurisdição ordinária? É a apelação. Mas a gente viu na aula de apelação que nem toda sentença é atacável por apelação. Em alguns casos eu tenho recurso ordinário. E aí a ideia é, STJ, eu quero recorrer para você, mas quando eu quero a sua jurisdição extraordinária ou especial, eu uso o chamado recurso especial. Supremo, quando eu quero a jurisdição extraordinária, eu uso o recurso extraordinário. Mas se eu usar o recurso ordinário, eu quero que você reconheça, não é, a natureza de jurisdição ordinária no exercício desse recurso. Então, essa é uma primeira observação que, a partir daí, a gente consegue comparar o recurso ordinário com a apelação, até porque algumas disposições da apelação se aplicam automaticamente ao procedimento do recurso ordinário, e podemos, então, avançar apreciando aqui as hipóteses de cabimento do recurso ordinário. Antes, rapidamente, lembrar, prazo de 15 dias, é claro, todos os recursos, salvo o recurso de embargo de declaração do Código de Processo Civil, os recursos do Código de Processo Civil, o prazo é de 15 dias, tá? Vamos lá, cabimento. Então, a gente tem nos artigos 1027 e 1028 cabimentos distintos. Então, eu separei aqui para vocês. O cabimento perante o Supremo vai ser quando eu precisar atacar uma decisão denegatória proferida em única instância pelos tribunais superiores no julgamento de mandado de segurança, habeas corpus ou mandado de injunção. Então, olha só. Primeiro requisito aqui, a decisão é denegatória. Denegatória. Sabe o que isso significa? Que o princípio do duplo grau de jurisdição ordinário não é absoluto. Porque se a decisão for denegatória, eu posso, por exemplo, no mandado de segurança, eu posso recorrer com recurso ordinário, duplo grau de jurisdição ordinária. Mas
a pessoa jurídica de direito público a que está vinculada à autoridade coatora não pode recorrer com recurso ordinário. Se, por exemplo, tiver se a decisão for concessiva. Se a decisão for concessiva, essa pessoa jurídica de direito público não pode recorrer com ordinário. Ela pode recorrer só para o Supremo com extraordinário. E isso limita a discussão dela. No caso do MS, um pouco menos, mas de qualquer forma limita, tá? Então, decisão denegatória, proferida em única instância. Então, ele está dizendo o quê? Que os tribunais superiores são instâncias originárias. Então, mandado de segurança de competência originária do STJ, por exemplo, tá? Ou do TST, a gente vai poder recorrer com o recurso ordinário, que lá eles recebem até a sigla ROC, que é Recurso Ordinário Constitucional. O mesmo vale para habeas corpus e para mandado de injunção. Lembrando sempre que é só de decisão denegatória. 15 dias, não há possibilidade de recorrer adesivamente, a gente já frisou isso algumas vezes. Adesivo é só para especial, extraordinário e apelação, tá? Então essa é uma diferença. Apesar do ordinário poder ser comparado com a apelação e receber o mesmo tratamento dado à apelação em vários dispositivos, no que diz respeito ao adesivo, não há possibilidade de recurso adesivo. Possibilidade de efeito suspensivo, igual ocorre com a apelação, e de julgamento com causa madura. Lembrando lá da apelação, as hipóteses, né? Quando o recurso está em condições de imediato julgamento, não tem por que eu anular e devolver. Eu já entro no mérito, já julgo o mérito do recurso. No STJ a gente tem mais hipóteses. Então, primeiro, muito parecida com a do Supremo, fala do quê? Decisão denegatória, também proferida em única instância, significa que os tribunais regionais federais ou TJ são instâncias originárias, mas aqui vai limitar ao julgamento de mandado de segurança, porque a gente não entra com mandado de injunção no TRF nem no TJ, tá? E nesse caso aqui, a gente está falando apenas do Código de Processo Civil, né? Por isso é até engraçado, porque aqui não fala de um habeas corpus de competência originária do TRF, tá? Então, o cabimento pelo Código de Processo Civil, que a gente tem, que vai estar no artigo 1027, vai dizer lá, pelo STJ, os mandados de segurança, quando decididos em única instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais de justiça dos estados, do Distrito Federal e territórios, quando denegatória a decisão. E também quando atacar decisão proferida nos processos em que forem partes, de um lado, Estado estrangeiro ou organismo internacional, UNESCO, por exemplo, e de outro, município ou pessoa residente ou domiciliada no país. Essa aqui é uma hipótese de competência da Justiça Federal, vai ser julgada pelo juiz federal de primeiro grau. Não cabe apelação, nenhuma apelação concessiva ou parcialmente, etc., não cabe. O recurso cabível contra essa decisão proferida nesse tipo de processo é o recurso ordinário. Prazo de 15 dias. Nesses processos que eu estou falando aqui, esses Estado estrangeiro, organismo internacional, município, contra as decisões interlocutórias proferidas nesse processo, caberá agravo de instrumento dirigido ao STJ. Agora, olha só, vamos entender. Nesse tipo de situação aqui, do B, isso aqui é processado no primeiro grau de jurisdição na Justiça Federal. Se fosse qualquer outro processo em primeiro grau de jurisdição, as decisões interlocutórias poderiam, se preenchidos os requisitos, serem agravadas por instrumento diretamente para o TRF, se fosse da Justiça Federal, ou para o TJ, não é? Mas nesse caso aqui, não existe apelação, o TRF não julga essas matérias e o TJ também não julga essas matérias. Quem vai julgar essa matéria é sempre o STJ. Quem pode o mais, pode o menos, né? É um princípio básico do direito. Então, se vai ser julgado pelo STJ o mérito, não cabe apelação, cabe recurso ordinário, o mesmo vai acontecer com o agravo de instrumento. Só que o agravo de instrumento vai ser dirigido ao STJ, desde que presentes ali as possibilidades do artigo 1015, tá? Naquelas hipóteses do 1015.
O processamento vai ser conforme as regras do agravo de instrumento, previsto no Código de Processo Civil, e conforme regras específicas que constam do regimento interno do STJ, tá? Por isso que eu também sempre recomendo que vocês leiam as normas do regimento interno aplicáveis aos recursos, tanto do regimento interno do STJ quanto do regimento interno do Supremo. Contra a sentença, então vamos lá. Se for de agravo de instrumento, se for contra a decisão interlocutória, agravo de instrumento nas hipóteses do 1015. Se for sentença proferida naquelas ações, a admissibilidade, o código diz, conforme a apelação. Por isso que eu disse para vocês que a gente pode fazer essa comparação com a apelação, tomando cuidado com pequenas diferenças, como, por exemplo, a impossibilidade de recurso adesivo. Tá? Aplica-se ao recurso ordinário o disposto no artigo 1013, que é a causa madura, e o 1029, parágrafo 5º, que é o pedido de efeito suspensivo. Na verdade, eu tinha colocado aqui, possibilidade de efeito suspensivo e causa madura. Contra a decisão de tribunal, se for um recurso, então esquece agora essa linha B aqui, pensa na linha A. Atacar a decisão denegatória proferida em única instância pelos TRFs ou TJs no julgamento de mandado de segurança. Contra a decisão de tribunal, a interposição será feita perante o tribunal de origem e o presidente ou vice-presidente vai determinar então a intimação do recorrido para apresentar contra-razões no prazo de 15 dias e após isso vai ser feita a remessa sem juízo de admissibilidade, ou seja, a mesma regra da apelação, Então, sem juízo de admissibilidade, tá? Então, de novo, o recurso ordinário constitucional, como todo recurso tem suas hipóteses restritas de cabimento, né? No caso, a gente tem lá no texto da Constituição as hipóteses de cabimento, a gente tem agora no texto do Código de Processo Civil, tá? E também uma observação que vale a pena fazer, que é abordada na aula geral ali de ordem dos processos no tribunal, mas é lembrar que assim como a apelação, o recurso ordinário ele permite sustentação oral. Tranquilo? Então é isso que a gente tem para tratar de recurso ordinário. Lá no material escrito a gente aprofunda a discussão, trabalha aí uma revisão, levanta questões mais polêmicas, mais interessantes, pega um pouquinho de jurisprudência e continuamos, né? Ainda temos aí alguns recursos para serem apreciados e será abordada então essa matéria em outra aula, ainda dentro desse grupo de aulas que foca nos meios de impugnação de decisões judiciais, que nós nos afastamos, né? Na verdade abrange não apenas os recursos, mas abrange aí reclamação, ação rescisória, dentre outros, ok? Nos encontramos na próxima aula. Até lá!